nós vamos dar sequência e até encerrar o texto de hoje, de Mateus 18. Mateus 18, a partir do versículo 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que aconteceu. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Senhor Deus amado, talvez seja o assunto mais difícil, relacionamentos. Porque, Deus, é fácil fazer uma ata, é fácil, Senhor Deus, pousar bonito numa foto, é fácil construir prédios, mas, Deus, como é difícil vermos relacionamentos sinceros, verdadeiros, dentro do próprio cristianismo. Como é comum nós vermos tantos assassinatos, chacinas, poderíamos até dizer. Quantas palavras, ações, quantas maquinações, quantos planejamentos, quanta maldade se faz dentro do cristianismo. Ó Deus, é mais fácil se zelar por uma doutrina secundária do que se cuidar de algo tão importante que é o relacionamento cristão. Por isso eu quero implorar que a tua palavra que hoje será exposta, ela toque nos corações. Afinal, de que adianta, Senhor, usar uma toga, usar um colarinho clerical? O que adianta, Senhor Deus, ter uma igreja bonita por fora, quando na verdade, Senhor, estamos vivendo uma mera hipocrisia por dentro? Quando, Senhor Deus, se mata tanta gente que talvez não seja nem possível contar. Assim tem sido, ó Deus, o cristianismo de nossos dias. Ajude-nos, Senhor Deus, a não ser assim. Por isso que eu peço, toca nos corações, para que veja a profundidade do que está sendo dito para a tua igreja, não para o mundo, para a tua igreja. O que está sendo dito sobre o receber ou não o perdão de Deus numa relação de condição na nossa atitude para com os próximos. Ó Deus, ajude-nos, aplica sobre nossas vidas, para que o nosso cristianismo realmente reflita a beleza de Cristo, que na cruz do Calvário amou, na cruz do Calvário perdoou, na cruz do Calvário deu a sua vida por muitos. Que o Senhor receba a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu não sei se vocês perceberam, mas todo o capítulo 18 de Mateus trata de relacionamentos. Veja que desde o início, eles que estavam preocupados com coisas banais, que se preocupam hoje. Puxa, eu fico impressionado com
a imaturidade do cristianismo de hoje, nesse movimento popstar gospel, em que as pessoas estão querendo aparecer o tempo inteiro. Elas precisam do nome delas escrito embaixo, senão não funciona, não dá. Elas precisam pousar bonito. Ou seja, elas querem ser o maior no reino dos céus. Elas precisam. É como se Cristo não bastasse. É como se o evangelho pregado não fosse suficiente, não importando quem o diga. O relacionamento dentro do cristianismo tem que ser bonito, tem que ser verdadeiro, não dá para ser fingido. E Jesus coroa o texto mostrando isso. Olha, vamos ser sinceros, minha gente, se continuar desse jeito, não vão para o céu. Porque a verdade é que o cristianismo, ele tem que ter frutos condizentes com a sua fé. Uma fé sem obras, ela é morta. E Jesus está mostrando, não desprezem os pequeninos, porque dos tais também é o reino dos céus. E ele está se referindo às pessoas pequeninas, não às criancinhas apenas. Ele fala sobre a necessidade de cuidarmos uns dos outros e não destruirmos, como nós já vimos. Ele falou sobre a importância de resolvermos os problemas. Me digam, quantos problemas já não foram resolvidos dentro das igrejas locais? Sério? Quantas pessoas saíram de uma igreja para outra sem resolver um problema? É claro que pessoas se mudam, é claro que pessoas terminam passando por uma série de mudanças físicas necessárias e às vezes até mesmo por falta de doutrina nas igrejas. Mas o relacionamento, quantos dos relacionamentos não foram resolvidos? Pessoas maltratam, fazem mal. Olha, já vi de tudo. Eu sei que você não sabe. Normalmente, quem sabe é apenas um grupo. Todavia, a gente precisa resolver isso. Precisa resolver. E Jesus está ensinando como viver os relacionamentos dentro do reino de Deus. Para nós entendermos a pergunta de Pedro, precisamos recuar um pouco. O versículo 15. Jesus ensinou o seguinte: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Primeiro ponto é, olha, aconteceu um problema. Vai lá e resolve. Conversa com a pessoa e diz assim, olha, aconteceu isso. E aí, resolvido o problema, se o teu irmão reconhecer, me desculpe, eu realmente fiz isso de errado, eu reconheço. Resolvido o problema. Então, observe que Jesus não ensina e não deixa que isso aconteça a ideia de uma fuga. Ou seja, as pessoas têm que resolver os seus problemas. E isso é necessário para que, inclusive, os relacionamentos se mantenham direitinho. Eu vou te dizer, sincero, por tanta coisa que eu já vi, eu não consigo confiar em quase ninguém no que diz respeito à vida eclesiástica. Por quê? Porque a gente, infelizmente, não está vivendo isso. É muito mais fácil as pessoas tramarem por trás, maquinarem o mal, tentarem fazer as coisas para acontecer do jeito delas, o orgulho do coração, é claro, do que elas irem lá e resolverem, e falarem a verdade e contarem. Jesus disse, vai lá, cara, conversa com teu irmão, resolve o problema. Ele não disse, olha, chama as pessoas todas da cidade e então pressiona o cara a resolver o problema. Não, pessoalmente vai lá e conversa. Se você tem um problema, conversa com a pessoa pessoalmente, é a atitude primeira. Se não resolveu, a pessoa, eu conversei, ela não reconheceu, aí sim a gente vai para o segundo passo. Mas o primeiro é esse. E aí é nesse contexto que Pedro pergunta. Então Pedro, aproximando-se, versículo 21, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Até quantas vezes eu vou ter que aguentar isso? Ele faz uma besteira e eu perdoo, ele faz outra besteira e eu perdoo, ele faz outra besteira e ele perdoa. Aí Pedro deu um númerozinho, até 7 vezes? Tá bom, Senhor. Pedro provavelmente não era muito paciente. Então Jesus responde, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Olha, pode-se pensar em uma série de conjecturas sobre por que 70 vezes 7. Eu prefiro entender que esse 70 vezes 7 tenha uma base na própria Escritura. O número, é claro, que por si só já é grande, né? A gente ter que perdoar 70 vezes 7 significa que muitos pecados foram cometidos. Mas a gente, na Bíblia, na Escritura, tem um texto
que é muito sugestivo. E a gente pode ir para ele. Gênesis, capítulo 5, versículo 23 e 24. Diz assim: E disse Lameque às suas esposas. Lameque aqui é descendente de Caim, tá? Não é o Lameque pai de Noé. Portanto, o contexto é a cidade de Caim, uma cidade orgulhosa, uma cidade violenta, uma cidade preocupada só com o lazer, o prazer, a satisfação, uma cidade pecadora. E aí Lameque diz às duas esposas, Ada e Zilá, ouve-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Olha o que ele diz para suas esposas. Matei um homem porque ele me feriu. O cara era macho, isso ninguém discorda. Mas justo é outra medida. O cara realmente era violento. Ele me feriu. E um rapaz porque me pisou. Um cara machucou ele, ele foi lá e matou. O outro cara machucou, ele foi lá e matou. Ou seja, não coloque cara feia para Lameque. Lameque é o tipo do cara que não se coloca cara feia. É um lampião da vida. E aí Lameque solta uma palavra de autojustiça, que é essa palavra que Jesus está citando. Lameque diz assim: 7 vezes se tomará vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Vocês lembram porque ele falou de 7 vezes vingança de Caim? Caim matou Abel, e Deus o condena, o castiga. E então, nesse juízo, Caim diz assim, é pesado demais o castigo do Senhor para mim. Eu não vou conseguir, qualquer um que me encontrar vai me matar por causa do castigo do Senhor. Ou seja, Deus já tinha castigado, mas não autorizou ninguém a matar Caim. Interessante isso. E então Deus responde para Caim quando ele fala, qualquer um vai me matar quando me encontrar. Versículo 15 diz, assim, qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. Ou seja, ninguém estava autorizado a se vingar de Caim, ou por Abel, né? Matou Abel, então vamos matar Caim por causa disso. Deus disse, não, eu já decretei o juízo, eu já dei o castigo, não autorizo ninguém a matá-lo. Então Deus não autorizou ninguém a se vingar por Abel. E dar um castigo para qualquer um que matasse Caim. E veja que nesse ponto, Caim deve ter ficado bastante orgulhoso, ninguém pode tocar em mim. Quem matasse Caim seria vingado por Deus 7 vezes, ou seja, o castigo de Caim seria dado a alguém que o matasse 7 vezes. Então, imagino que não seria um castigo pequeno, não. Portanto, todo mundo passou a ter medo. E ninguém faria isso. Só que Lameque não é só vingativo, odioso, orgulhoso, mau. Lameque é também desonesto. Lameque profere uma palavra que não veio de Deus. Você não encontra aqui em lugar nenhum Deus dizendo, quem matar Lameque 70 vezes 7 vezes vai receber o castigo de Caim. Não tem. É uma palavra do orgulho de Lameque, que se considera tão bom, tão grande, que entende que qualquer um que mexer com ele vai receber o troco muito maior. 70 vezes 7, uma cidade vingativa. A cidade dos homens é uma cidade de vingança, é uma cidade de ódio, é uma cidade de maus tratos, é uma cidade de orgulho, em que as pessoas não toleram serem humilhadas. Essa é a cidade de Caim. É uma má cidade, uma cidade perversa. Não é a cidade dos homens, mas a cidade de Deus não é assim. A cidade de Deus não é uma cidade de ódio, vingança, de maus tratos. A cidade de Deus começa com Jesus Cristo na cruz do Calvário. A cidade de Deus começa com Jesus Cristo dizendo ao Pai, quando os seus algozes, quando os judeus estavam dizendo, crucifica-o, crucifica-o, quando estavam humilhando, balançando a cabeça e dizendo, disse que salvaria os outros, não salva nem a si mesmo. Se é filho de Deus, sai daí.
Zombando dele, haviam cuspido nele, colocado uma coroa de espinho como zombaria, além de machucá-lo. Haviam açoitado com muita força. Tudo que é humilhação ele passou. E ele, naquela cruz, se dirige ao Pai, com pouco fôlego que tinha, dizendo: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. O rei do reino de Deus é um homem pendurado numa cruz, perdoando os pecados do povo. Aquele que desceu pela ressurreição é aquele que perdoou os pecados na humilhação. Então há uma diferença muito grande entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. E Jesus está ensinando, minha gente, eu estou trazendo o reino de Deus. E o reino de Deus não é igual ao reino de vocês, não. Vocês são vingativos, odiosos, orgulhosos, arrogantes, invejosos, mentirosos. E é isso que a gente tem visto por aí, mesmo no cristianismo visível. O reino de Deus não é assim. O reino de Deus começa com um rei tão humilde, tão humilde, tão humilde, que desceu da sua glória e foi humilhado pelos próprios homens por quem ele morreu, para salvar a vida deles. E este reino, ele é um reino de amor. 70 vezes 7 se perdoa no reino de Deus, quando 70 vezes 7 se mata no reino dos homens. No reino dos homens se mata quantas vezes possível. No reino de Deus se perdoa quantas vezes necessário. E então Jesus conta uma parábola para mostrar a dimensão da necessidade, da importância do ensino sobre o perdoar. Mas tem que perdoar isso tudo? Por que eu tenho que perdoar isso tudo? Não tem um limite? Aí ele conta uma parábola para mostrar isso. E a parábola diz o seguinte, nós já lemos, versículo 23, vamos pegar as partes. Por isso, o reino dos céus é semelhante, veja, o reino de Deus é assim. Você, de fato, quando veio para cá, veio só para uma igreja visível, uma instituição, está esperando apenas um homem com roupas bonitas, num lugar bonito e falando bonito. Tudo que você veio é isso não é o reino de Deus, quero dizer a você. Isso é só um prédio, aqui é só uma roupa, e isso aqui é só uma madeira. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus vai muito além. É por isso que em púlpitos os homens falam besteira. Mas no reino de Deus não é assim. Então, se você, conhecendo, ouvindo a palavra, se dirige ao reino de Deus, aí você vai encontrar algo diferente, que vai confrontar o seu coração, que vai dizer, deixe de ser invejoso, deixe de ser orgulhoso, deixe de ser arrogante, deixe de ser perverso, deixe de ser maledicente, deixe de ser mau. Porque no reino de Deus não é assim. No reino dos homens, matamos. Tantas vezes se mata. No reino de Deus, se perdoa. E ele conta como é no reino de Deus. Um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Um rei justo. Afinal das contas, contar o que os outros estão devendo ao rei é algo justo. Olha, eu dei R$1.000 e agora eu vou emprestar, pedir contas, né? Você não é meu trabalhador, meu funcionário, você não foi lá fazer a obra, o trabalho, então agora eu vim ver. E aí o produto, vendeu, não vendeu, o que aconteceu? Pedir contas dos seus servos. Como é que está a situação aí? Algo justo, algo que o rei tem direito. Então veja que o reino de Deus é um reino de justiça. Em hipótese alguma, e você vai ver isso também no capítulo 25 de Mateus, quando tem a parábola dos talentos. Deus nunca cobra o que não foi dado. O Senhor me deu 2 talentos e me cobra 5 talentos, você não vai encontrar isso. Deus é um Deus justíssimo, o reino dele é de tanta justiça que ele só vai cobrar o que foi dado. Mas eu te dei isso aqui, tu quer saber como é que está a situação daquilo que eu dei a você. Então ele veio ajustar contas. E nesse ajuste de contas, versículo 24 diz que passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos. Olha,
10.000 talentos não é para calcular, tá? É uma expressão que significa assim, um número tão grande que seria impossível de pagar. Todavia, pensando aqui, quanto custaria, mais ou menos, com o peso do ouro, o talento, tá? O talento, calculei com o valor, espero que eu não tenha feito algum cálculo errado, colocado algum número errado, mas peguei o peso do ouro, considerei quanto é que custaria, o quanto pesaria ali o talento, e fazendo o cálculo, cada talento custaria hoje 10 milhões. E ele disse que foram 10.000 talentos, 10 vezes 10 milhões. Então veja que o número nem precisa calcular, ele é impossível. Ou seja, alguém devia ao Senhor algo tão elevado, tão elevado, tão elevado, que seria impossível de pagar. Como você planeja pagar seus pecados a Deus? Como você planeja pagar tudo o que você já fez de mal por pensamentos, palavras e atitudes, inclusive matando? Eu já fui morto por tanta gente que nem conto mais. Como você planeja pagar a Deus os seus pecados? Me diga. Eu não sei se aquele homem em algum momento havia pensado, olha, em algum momento vão me pedir contas. Mas ele não tinha como pagar. Você tem. Você tem como pagar a Deus os seus 10.000 vezes 10 milhões dentro dessa historinha? Como é que você pretende pagar a Deus? Então diz o texto que não tendo ele, porém, com que pagar, não tem como pagar. É impossível mesmo. E eu sei que você não tem como pagar. Eu sei que você vai tentar a vida toda e não vai conseguir. Eis, então, uma demonstração na parábola que qualquer religião que ensine que boas obras devem ser feitas para alcançar o favor de Deus é uma tolice. Jesus está dizendo que o preço que aquele homem devia ao Senhor era impossível de ser pago. Então, vamos lá, não precisamos ser tão inteligentes assim. Até uma pessoa, no início da escola, uma criança no início da escola, pode multiplicar. Multiplique e me diga, quando uma pessoa dessa conseguiria pagar? Nunca. A ideia é essa. A ideia é que é impossível pagar. Então, como é que você vai começar a juntar boas obras para satisfazer a Deus? Para com isso. Se em algum momento você achou que poderia começar a fazer coisas boas para pagar a sua dívida para com Deus, eu estou dizendo, pare, poupe a si mesmo de tempo, de esforço, poupe a si mesmo das tolices. Você não vai conseguir pagar a Deus. Seria como hoje dever a alguém, vamos pensar, trilhões, e você na tal condição, agora, começasse a juntar. Não, eu vou começar a juntar numa poupança, pode ser que um dia eu pague as minhas contas. Olha, nem que você vivesse 1000 anos. Você não vai pagar. Então pare. Aquele homem viu que não tinha como pagar. O rei viu que não tinha como pagar. O rei, o Senhor, viu que era impossível. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ele não tem como pagar. Então pega tudo que ele tem, tudo, vende para ser escravo, ou seja, o homem vai pagar o que dá para pagar com a própria vida. Percebe? A própria vida será o preço daquilo que ele deve. Ou seja, para você pagar a Deus a sua vida, e eis a razão do inferno, a sua vida como pagamento. E mesmo assim não chegaria ao preço, com certeza. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo e tudo te pagarei. É claro que aquele rogo desesperado significa nada mais do que uma expressão de humilhação. Porque se ele parasse para pensar, ele saberia muito bem, ele sabe, que ele não teria como pagar. É uma humilhação. É o reconhecimento de que ele precisa de misericórdia. É que diante do tribunal do rei, ele não precisa da justiça que vem para condená-lo, mas da misericórdia que pode salvá-lo. Ele precisa. Afinal das contas, já fora dado a ele o preço que era a própria vida. E só para lembrar,
que é preciso uma vida para pagar, Hebreus capítulo 9, versículo 22, nos diz: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não adianta, você pode ser rico, você pode ser inteligente, você pode ter tudo, você nunca pagará a dívida ao Senhor dessa forma. Então o servo se humilha. Por isso que o arrependimento é o início de uma caminhada nova no reino de Deus. O arrependimento é o reconhecimento do estado de miséria. O arrependimento é o reconhecimento de que não tem como pagar sua dívida. O arrependimento é o reconhecimento de uma condição tão miserável que tudo o que ele pode fazer é pedir misericórdia. E você pensa que é melhor do que alguém? Essa parábola não foi contada para falar de alguns, mas de todos. Essa parábola não foi contada para dizer que apenas as prostitutas e os publicanos eram merecedores do juízo divino. Ele está se dirigindo a homens que se achavam justos aos seus próprios olhos, como os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei. É uma condição universal. O homem é tão pecador diante da santidade de Deus que é impossível pagar o pecado dele por si mesmo. Por isso Cristo Jesus morreu em nosso lugar. Então, diante do clamor daquele servo, se humilhando, versículo 7 diz que o Senhor daquele servo, compadecendo-se, ele olhou para aquela situação miserável, o estado de miséria, de alguém pedindo perdão, de alguém pedindo compaixão, de alguém pedindo misericórdia, ajuda. E aquilo pesou no coração do Senhor. Percebe o que é a compaixão? É você realmente se achegar ao estado de miséria do outro. E o Rei da glória, santo, justo, bom, o Rei que nada deve a ninguém, porque Ele mesmo é Senhor de tudo, Ele se compadece. Ele olha para o estado daquele servo, que em nossos dias, se fosse qualquer homem arrogante, teria simplesmente desprezado, como grandes reis do passado fizeram, quando homens do presente, que lhe deram tão pouco às vezes fazem. Mas ele se compadeceu. Mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. A parábola, ela se torna realidade em Cristo Jesus. Colossenses, capítulo 2, versículo 13 e 14, diz assim: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, os credores, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito da dívida. Olha, a parábola praticamente citada por Paulo. Cancelando o escrito da dívida. Cristo Jesus fez exatamente isso. Na cruz do Calvário, Jesus, tendo em vista que a única forma de pagar pela vida dos homens era com a própria vida, uma vida santa, pura e perfeita como a dele, ele entregou a sua vida pelas nossas vidas. Ele nos mandou embora com compaixão e perdoou a nossa dívida. E então nós começamos uma jornada sem dívida. Uma jornada em que fomos perdoados. E por isso é uma jornada de alegria, porque só o fato de saber que não pesa sobre meus ombros as dívidas já traz uma tranquilidade. Você quer ver? Quando você paga as suas dívidas, você não tem aquela sensação de alívio? Ah, todo mês estou pagando tanto que sobra quase nada. E então chega um determinado mês em que as contas vão se encerrar, pelo menos aquelas extras, você paga e tem aquela sensação de alívio. Mês que vem eu já não tenho mais o que pagar sobre tais e tais coisas.
Então aquele alívio. Agora imagine a dívida para com Deus. Essa é a nova vida. O alívio. Eu não devo mais, eu estou sem dívidas para com Deus. Porque aquele que morreu na cruz do Calvário me cancelou o escrito da dívida. Olha a dimensão da obra redentora. Talvez você não tenha pensado, e essa é uma das coisas que me traz tristeza, a impressão de que dentro do cristianismo não se percebe a dimensão da obra de Cristo, e por isso se faz tanto mal dentro dele. Por isso que se faz tanto mal, porque não perceberam ainda a dimensão da obra de Cristo. Cristo rasgou o escrito de dívida. Saindo, porém, aquele homem que acabou de estar limpo, completamente limpo de sua dívida, ele sai e no caminho ele encontra um colega. Veja, quem o perdoou foi o rei de todos. E um dos servos que foi perdoado encontra o outro servo. Eles estão no mesmo patamar, de igual para igual, por isso conservo. E este conservo, este companheiro, devia também uma quantia, 100 denários. Minha gente, 100 denários, o denário é a moeda de pagamento do dia. Quanto seria hoje? 100, 150? Eu não sei exatamente quanto é que está valendo o pagamento de uma diária, mas pense no pagamento de um dia. E aquele conservo devia 100 denários, ou seja, 100 vezes 100, ou 100 vezes 150, mas vamos pensar em dias. Ele devia o equivalente a 3 meses e 10 dias de trabalho. Bom, não é uma quantia pequena, mas vamos ser sinceros, não era impossível de pagar, certo? Com um pouco de paciência, juntando dinheiro, ele conseguiria pagar. É o que nós vemos, por exemplo, quando alguém paga um carro, ele consegue, durante alguns anos, um montante por mês, pagar um valor que realmente é bem grande, que vai além até dos 3, 4, 5, 6 meses, às vezes até o equivalente a um ano de salário, e a pessoa consegue pagar um carro. Então, não é nada impossível pagar 100 denários. Vocês entendem? Concordam comigo, não é? Pois bem, ele devia apenas 100 denários. Mas aquele conservo que acabara de ser aliviado de um fardo monstruoso, que ele trouxera para si mesmo, porque foi ele que passou a dever, ele agarrou, diz o texto, agarrando e o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. É interessante que a atitude inicial dele, por si só, já mostra a diferença entre o rei e aquele servo malvado. O rei simplesmente chamou, pediu contas e decretou o que era justo. Você me deve algo que é impossível de ser pago. Então, você vai ser vendido com tudo o que você tem para que se quite a dívida. Justiça. Aquele conservo, com tão pouco, ele não trata com tranquilidade. Ele simplesmente pega o homem, agarra o homem e começa a sufocar o homem. Ou seja, violência, maldade, raiva, uma série de atitudes e sentimentos envoltos numa dívida tão pequena comparada com a dele. Mas aquele conservo fez a mesma coisa dele. Ele poderia ter lembrado. Na hora que ele caísse ao chão, humilhado, pedindo misericórdia e dizendo: sê paciente comigo e te pagarei, aquele conservo poderia na mesma hora ter aquele flash, sabe, aquele momento em que você tem uma lembrança importante. Ele poderia ter lembrado de como ele se prostrou perante o rei, exatamente pedindo a mesma coisa. Aquilo poderia ter tocado em seu coração e feito com que naquele momento ele se sentisse tão empático, porque de fato ele esteve na mesma condição, portanto ele tinha tudo para ser empático, para sentir o que ele estava passando, ainda que fosse muito inferior à dívida. E naquele momento que ele teve tudo, todas as oportunidades de perceber o que ele mesmo recebeu, e até pensar e valorizar: puxa, eu estive nessa condição. E o rei perdoou algo muito maior. Ele poderia ter refletido em tudo o que estava acontecendo.
mas ao contrário. Diz que ele, versículo 30, entretanto não quis. O coração do homem estava tão endurecido que ele naquela cena não conseguiu nem mesmo ver a si mesmo. Poderia ter visto a si mesmo. Poderia ter visto quem esteve ali naquela condição antes, ele. Mas o coração estava tão duro, tão duro, tão duro, que ele simplesmente rejeitou. E lançou o conservo na prisão, para que ele pagasse a dívida. Ele fez exatamente aquilo do qual fora livrado. Só que a dívida era tão pequena. Então diz que outras pessoas viram. E viram ambos, viram o que o Senhor, o Rei, havia feito com sua bondade e misericórdia, e viram a maldade de um servo de coração endurecido. E diz o texto que eles se entristeceram. Observe, quando dentro do cristianismo, pessoas duras de coração acham que devem cobrar até o último centavo de outras pessoas, alguém vê. Eu vou usar o termo de Hebreus. Hebreus diz que há uma nuvem de testemunhas olhando para a gente. Quer pensemos nos anjos ou mesmo em outros, há uma nuvem de testemunhas. E eles se entristeceram, porque eles viram que havia uma condição para que ele perdoasse, porque até mesmo a dívida impagável fora perdoada. Entristece. Quando você não perdoa, quando você cobra, quando você faz o mal, quando você tenta destruir, quando você faz de alguma forma, pratica de alguma forma aquilo que é próprio da cidade de Caim, a maldade, quando a maldade está no meio do povo de Deus, quando as pessoas estão se destruindo dentro do cristianismo, a palavra é, isso entristece. Não é bonito de se ver, não é bom, não é aprovado por Deus, ainda que seja tão comum, tão comum. E então eles contam para o Senhor. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado. Observe que o olhar do Senhor, que fora com compaixão, agora não é. É o olhar de juízo. Servo malvado. Jesus, em Mateus 5, ele fala sobre isso que está acontecendo na parábola em outras palavras. Como nós havíamos dito, Jesus disse, foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, digo que ele que se irá sem motivo contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E então, se alguém tiver algo contra, e você souber disso, você percebeu isso, vai lá, acerta, pede perdão e volta. Isso é uma coisa que não é feita. Porque, diga-se de passagem, eu afirmo com muita convicção, entre presbíteros, pastores, membros de igreja, muitos devem. Há muitos que numa relação devem tanto, mas não fazem o que está escrito. Eles não vão pedir perdão pela maldade que fizeram, pelo mal que fizeram, para que o culto seja agradável a Deus, para que tomem a ceia de forma agradável a Deus. Eles seguem como superiores de tudo, eles são senhores de tudo, até aquele dia, é claro. Então, volta, reconcilia-te com teu irmão e aí sim oferece ao teu altar. Porque olha o que acontece, o que diz o versículo 25. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Observe a semelhança desse texto com a parábola de Jesus. Versículo 32. Então o Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente,
compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos. Veja, alguém dedurou. Aquelas pessoas que ficaram tristes pela maldade do conservo, daquele servo, elas lhe entregaram ele. Como Jesus disse, vão te entregar. E se te entregarem, vai pagar até o último centavo. E aqui ele diz, indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Leia esse texto muitas vezes, para que no dia que o Senhor voltar, não seja surpreendido com o Senhor dizendo, servo malvado. Você me pediu lá atrás, lembra daquele dia, que eu perdoasse todos os seus pecados. Eu me compadeci de ti. Você entrou no reino visível de Deus. Mas no meio dessa caminhada, você, de coração tão duro, matou 1, matou 2, matou 3, matou 4, matou 5, e o teu coração duro, você não perdoou ninguém. Saiu matando todos que contrariassem você, mas saiu matando todos que fossem em desacordo com a sua vontade. Servo malvado, não entrarás no reino de Deus. Jesus não está brincando com um assunto muito sério. É que o reino visível de Deus não é o fim, não. O reino visível de Deus é o começo de uma caminhada. E aquela caminhada, ou essa caminhada, ela vai se deparar com um juiz. Um juiz que sabe quem são os servos malvados ou os servos transformados. Aqueles que humilharam-se diante do Senhor, porque todos passaram por isso, dentro do reino visível também tem que passar. Mas aqueles que ao se humilharem foram de fato impactados pela misericórdia. E foram tão impactados pela misericórdia que nunca mais deixaram de perdoar. Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Não, Pedro. 70 vezes 7. Porque enquanto na cidade de Caim se mata 70 vezes 7, no meu reino se perdoa todas as vezes que for necessário. Caso contrário, não pertence ao reino. Observe que este servo malvado, apesar de estar dentro do reino visível, ele não tinha uma atitude condizente com o reino, porque o rei desse reino é o padrão para todos. O rei é perdoador, misericordioso, clemente, bondoso. Só participarão do reino quem for igual a ele. Aqueles que de fato também tiverem no seu íntimo um coração novo, um coração transformado, um coração disposto a perdoar. Esses dias, e as pessoas gostam de fazer alarme com muita coisa, mas morreu uma pessoa, ninguém fica feliz com isso, é claro, é triste ver pessoas morrendo, mas as pessoas falam muito sobre uma coisa que acontece quando milhões de pessoas morrem no mundo inteiro e não vejo ninguém falando nada. Tanta gente morre na África de fome, numa situação muito triste, e ninguém nem sequer posta uma linha no Facebook. Morreu um famoso, vem aquele alarme todinho. É como disse, as pessoas gostam de fama, gostam de chamar a atenção de tudo. Então, morre uma pessoa. Mas uma coisa é verdade, todas as vezes que morre uma pessoa, e por isso o funeral é um momento muito oportuno para se pregar o evangelho. Porque naquele momento, todas as vezes que morre uma pessoa, podemos dizer para você, você sabe quando será o seu dia? Então é melhor você resolver logo os seus problemas. Porque pode ser tarde demais. Perdoe quem você tem que perdoar, porque pode ser tarde demais. Tenha misericórdia com quem você tem que ter misericórdia, antes que seja tarde demais. Peça perdão para quem você matou, porque pode ser tarde demais. E Jesus está deixando. Jesus nunca brincou com essas palavras. Jesus está deixando bem claro que no reino de Deus há muita misericórdia, mas também há justiça. Portanto, começando aqui e agora, e caminhando para a eternidade, o reino de Deus é um reino de pessoas transformadas. Então, você já foi transformado pelo reino, pelo poder de Deus?
Você já foi transformado de verdade? Você já foi transformado a ponto de tanto se humilhar diante dele, como está pronto para receber todo aquele que também clama por misericórdia? Você já fez isso? Ou você está tão duro de coração, tão cheio de si, que não percebe que se comporta apenas como um credor incompassivo? A vida é curta, meu irmão. É muito mais curta do que você imagina. Eu vou repetir uma coisa porque, para mim, ela é muito útil a lições de vida. Perdi uma irmã com 11 anos. Tudo o que acontece na vida, entendo que Deus nos proporciona reflexões. 11 anos. Eu acho que você já passou disso. Ou seja, a vida é curta. Não temos como definir o dia de amanhã. Portanto, não deixe realmente para amanhã o que você tem que fazer hoje. Como eu falei, eu mesmo já fui morto por muita gente. É claro, não faça menor. Na verdade, até é irônico, porque eu vi muita gente pensando que eu revidaria atitudes maldosas. Ah, não é assim que se faz. Eu não aprendi com Jesus a fazer isso. Aprendemos a perdoar. Paulo disse: deixa nas mãos de Deus. A mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei. Deixa que Deus dê conta. A gente perdoa. Façam isso. Não importa o que fizeram, perdoe. Jesus sofreu algo que você não faz ideia. Você pode até ler, mas você não tem a menor noção da dor e o sofrimento que ele passou, o como aquilo estava doendo na cruz. E mesmo assim, ele olhou para aqueles que estavam diante dele e perdoou. Me diga então, você é tão melhor e a sua condição é tão pior do que a dele, que você considera que você não tem o dever de perdoar alguém? É sério isso mesmo? Quer dizer que você acha que já apanhou mais do que Jesus e você acha que é melhor do que Jesus e o seu direito, portanto, se sobressai a tal ponto de que você não tem o dever de perdoar? Para pensar. Isso é tolo. Isso é tolo. Não. Nenhum de nós terá razão para dizer a Deus um dia: o que eu passei foi mais do que devia. Todos nós estamos na condição daquele servo que devia muito. E todos nós temos o dever que aquele servo também tinha, de perdoar os poucos. Porque sempre teremos alguém para perdoar. Então faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Porque tenha certeza, o amanhã pertence somente ao Senhor. E ele pode não existir para você. Então, ainda hoje, ainda que nós já estejamos cultuando a Deus, mas ainda hoje, vai até o Senhor, pede perdão pela maldade do coração, pela dureza, pela frieza, pelas muitas vezes em que não perdoou no seu íntimo. E então, resolve esse teu problema e perdoa os pecadores contra ti. Perdoa. Não importa o que fizeram, perdoa. Para que Deus seja glorificado. E a nuvem de testemunha veja o poder de Deus operando na vida daqueles que se achegam a Jesus. O poder de Deus que transforma tanto, que até faz de um pecador orgulhoso e irado, num cordeiro manso, humilde e misericordioso. Porque é isso que Jesus faz com aqueles que andam com Ele. Podemos ver isso em quem? Paulo. Paulo foi com muita ira matar cristãos em Damasco. Paulo estava consumido por ódio e não poupou ninguém. Mas quando Jesus foi atrás de Paulo e transformou Paulo e trouxe Paulo para o seu reino, o coração de Paulo foi de tal modo transformado que aquele homem estava disposto a dar a própria vida pela igreja de Jesus. Aquele homem sofreu horrores também. Não como Jesus, mas sofreu. Ele descreve tudo o que ele passou.
mas continuou firme, disposto a pregar o evangelho para todos e perdoar qualquer um que buscasse misericórdia dele. Então, se Deus pôde transformar Paulo e mudar aquele coração tão duro, por que não o seu? Por que não o seu? Então, se você ainda quer ir para o reino eterno, se você ainda quer viver para sempre, não importa se é membro, congregado, presbítero, pastor, diácono, olhe para dentro de você e comece a perdoar aqueles que ofenderam. Eu encerro lembrando que uma oração ensinada por Jesus tem sido orada por 2000 anos. Eu sei que você já fez isso. E nessa oração, Jesus ensinou a dizer o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Jesus explica: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas.